Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Tributário e o programa de hoje está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Eu vou abordar o processo tributário. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou responder a 5 questões mandadas pelos nossos telespectadores. E no último bloco, o X da questão. Eu vou te mostrar exatamente como o assunto de hoje cai na hora da prova. Se perguntarem para você sobre a possibilidade de protestar uma certidão da dívida ativa, você responderia na prova que isso é legítimo? Não perca a resposta no próximo bloco do nosso programa. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Prova Final. Não saia daí. Processo tributário é o tema que permite conhecer a forma de cobrança de tributos no Brasil. Você sabe que no Estado de Direito e na Constituição Brasileira de 88, as ações da administração pública estão submetidas a princípios constitucionais, entre eles o princípio do devido processo legal. A ideia de devido processo legal é uma ideia muito importante e que pode ser pensada como um caminho único para a tomada de decisões pelo Estado. Quando o Estado precisa tomar uma decisão e precisa realizar uma conduta concreta, ele, Estado, administração pública, não decide sozinho como irá realizar esse comportamento. Compete ao legislador definir o caminho ritualístico para tomada de decisão. E este caminho não pode ser substituído por nenhum outro, por vontade da administração. Então, o devido processo legal é um caminho único para a tomada de uma decisão e caminho que não é definido pela administração pública, e sim pelo legislativo, pelo parlamento. Daí o nome de devido processo legal. Por essa razão, o fisco não tem liberdade para decidir como fazer a cobrança de tributos. O modo de realizar a arrecadação de tributos está previamente definido. E qualquer forma de desvio nesse procedimento, neste rito, é inconstitucional por inobservância do devido processo legal. Ô Maza, e quais são as etapas, então, desse devido processo legal para a cobrança de tributos no Brasil? Bem, a cobrança de tributos no Brasil envolve uma sequência cronológica legalmente estabelecida até a arrecadação do valor devido. Essa sequência cronológica pode ser resumida didaticamente na noção de linha do tempo, um passo a passo para a cobrança do tributo. Quais são os acontecimentos dessa linha do tempo? Tudo na história da cobrança do tributo no Brasil começa com a definição legislativa de uma conduta, chamada de hipótese de incidência. Depois, essa conduta legalmente descrita acontece na prática, e nós temos o fato gerador. Hipótese de incidência, fato gerador. Com a ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação tributária. O contribuinte tem o dever de pagar, mas não sabe ainda qual o valor exato que é devido. Por isso, o fisco tem que praticar um ato administrativo que estabelece o valor devido, chamado de lançamento. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação, lançamento. O lançamento é um ato administrativo que dá liquidez ao valor da dívida. Isto quer dizer que estabelece com precisão o quantum devido.
Com o lançamento ocorre a constituição do crédito e surge o direito do fisco realizar a cobrança, porque a partir do momento em que o valor devido está definido, o fisco já pode realizar a cobrança. Então, da ocorrência do lançamento, o contribuinte é notificado para pagar, tem um prazo de 30 dias para pagar e com isso ocorre a constituição do crédito tributário. Muito bem. Com a constituição do crédito tributário e a notificação do contribuinte, ele pode pagar o tributo. Se ele paga o tributo, o assunto se encerra. Se ele não paga, o nome dele será inserido numa lista de devedores, que é chamada de dívida ativa. Como tudo no Estado de Direito, a administração não pode agir inscrevendo na dívida ativa antes de declarar que haverá essa conduta. Por isso que, com a inscrição na dívida ativa, a administração tem que praticar um ato administrativo que funcionará como um controle da legalidade na inscrição, que é a chamada certidão da dívida ativa. A certidão da dívida ativa será encaminhada ao judiciário e, com isso, ocorrerá o início da execução fiscal, que é a ação judicial de cobrança. Lembra de todos os passos da linha do tempo? Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, constituição do crédito, inscrição na dívida ativa, expedição da CDA e execução fiscal. Esse é o devido processo legal para a cobrança de tributos no Brasil. Vamos estudar agora cada um dos passos da linha do tempo. Lembrando uma informação importante. Memorizar essa sequência da linha do tempo é indispensável para acertar perguntas de causa e efeito na hora da prova. Porque cada acontecimento na linha do tempo tem como causa o evento imediatamente anterior. Quer ver? O fato gerador está previsto onde? Na hipótese de incidência. A base do evento fato gerador é o passo anterior na linha do tempo. A obrigação tributária surge como? Chance, volte um passo na linha do tempo, com o fato gerador. O lançamento pressupõe o quê? O nascimento da obrigação. Como que se constitui o crédito? Pelo lançamento. Percebe? Cada passo da linha do tempo tem como acontecimento causal o evento anterior. Quando você memoriza essa sequência, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação, lançamento, crédito, dívida ativa, certidão da dívida ativa e execução fiscal, você não erra mais perguntas de causa e efeito na sua prova. Vamos abordar alguns pontos importantes de cada um desses passos da linha do tempo. Mas antes disso, é importante que você saiba. Qualquer sistema de cobrança utilizado pelo fisco e que fuja desse rito que eu acabei de mencionar é inconstitucional, porque esse é o devido processo legal, o caminho único. Lembra que eu te falei de caminho único? O caminho único para a cobrança de tributos no Brasil. E olha que o fisco inventa. O contribuinte não paga o tributo, o fisco vai lá e fecha o estabelecimento. Inconstitucional, viola o devido processo legal, não está no caminho único previsto na legislação. O contribuinte diz que não vai pagar o tributo, o fisco vai lá e apreende a mercadoria. Inconstitucional, viola o devido processo legal. O fisco pega a CDA e, como o contribuinte não efetuou o pagamento, ele pega a certidão da dívida ativa, o fisco, e manda para um cartório e promove o protesto dessa CDA. Inconstitucional, fere o devido processo legal. Este não é o caminho único para a cobrança de tributos previsto na legislação e admitido pelo direito brasileiro. Muito bem, vamos ver agora algumas informações importantes sobre os passos da linha do tempo. A hipótese de incidência é a previsão legal da conduta que, ocorrendo, enseja o pagamento do tributo. Pensa assim,